Olá! Quem nunca já teve aquele sintoma, aquele desconforto e foi pesquisar no Google para tentar entender o que estava acontecendo? Pois é, alguns se surpreendem positivamente e aí nem vai à procura de um especialista achando que está tudo bem. E outros já se surpreendem negativamente, né? Ficam ansiosos, angustiados, achando que está com um problema grave. Pois é, o nosso primeiro quadro do Trio Acolhier, ele vai falar exatamente sobre esse tema. O tema do quadro de hoje é Meu médico é o Google, o fast food da informação. Então, quem nunca sentiu aquele desconforto, aquele mal-estar e foi lá no Google para tentar entender o que estava acontecendo? Eu já fiz isso milhares de vezes. Algumas vezes saí super feliz e outras vezes falei, meu Deus do céu, tô morrendo. E agora? Você já fez isso, Mari? Sim, e o engraçado é que todo mundo brinca, porque você pesquisa e tudo é câncer, tudo você tá grávida. Agora tudo é Covid, né? Exatamente. E existe uma coisa interessante que, assim como existem pessoas viciadas em procurar doença em si, esse termo foi pra internet também. Então, o dicionário de Oxford, se eu não me engano, criou a definição chamada cibercondria, que é essa pessoa viciada em procurar sintomas imaginários ou reais na internet. Como que é o nome? Cibercondria. Cyber é uma coisa ligada à internet e condria é de hipocondríaco, né? Uma pessoa que procura essas doenças em si. E uma coisa que é preocupante nisso é em questão aos resultados que você pode achar, né? É uma coisa que me chama bastante atenção e isso chega bastante no consultório. E aí eu quero até que vocês observem aí quem já se percebeu fazendo isso. Eu acho que o maior risco, né, que a gente tem na questão da internet, em questão de utilizar a pesquisa Google em relação à saúde, é o autodiagnóstico. Vem crescendo muito o número de autodiagnóstico de pessoas que estão sentindo a necessidade de dar um título para aquilo que está sentindo. E nem sempre, pessoal, é muito importante a gente ter isso em mente. Eu costumo levar bastante isso para dentro de consultório. Acredito que vocês também. Aquilo que a gente está sentindo está associado a ter algo. Às vezes, aquilo que eu estou sentindo está simplesmente só associado a um momento de vida que eu estou passando. Então, eu estou passando por um momento de estresse no trabalho, onde aquilo aumenta a minha ansiedade de resposta, ou às vezes eu estou passando por uma dificuldade financeira. Hoje mesmo, vai fazer mais de um ano que a gente está vivendo uma pandemia, e por si só é uma pandemia que já gera várias sensações. Pessoas que hoje estão angustiadas, com medo, o medo da morte cresceu absurdamente, e eu costumo também falar que as sensações a gente não tem controle delas, não adianta eu não querer sentir, elas vêm. O que a gente tem que aprender e dar resposta é como isso vai ficar. E o autodiagnóstico vindo por uma pesquisa do Google, isso realmente é muito preocupante. Então a gente tem que ter muito aquele cuidado, né, de por que eu preciso dar um nome para aquilo que eu estou sentindo. Em consultório, geralmente, tem pacientes que já chegam com o diagnóstico. Alguns de uma forma positiva. Às vezes no bate-papo, numa conversa, eu percebo muito isso. Puxa, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Aí vai para o Google para fazer uma pesquisa, chega em sites que são confiáveis, que pode confiar, e aí acaba chegando a uma síndrome. E aí chega no consultório, às vezes a síndrome de burnout mesmo, para quem não conhece, é uma síndrome de fadiga de trabalho que está aumentando muito hoje com os home office. A pessoa ela acha que ela está começando a entrar num processo depressivo e está distante disso. E aí ela começa numa troca, numa conversa, nossa, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Aí vai pesquisar e chega na síndrome. Só que ela chega nessa síndrome e procura o quê? Um especialista, realmente, para tentar entender o que está acontecendo. Né? Então eu acho que a pesquisa Google, ela está aí como uma ótima ferramenta. A gente só tem que tomar bastante cuidado com o comportamento que a gente gera nela, principalmente em relação ao autodiagnóstico. Como você disse, Rô, a gente está em pandemia, hoje as pessoas estão com medo de ir até o hospital, com medo de se infectarem. Então, fica mais fácil você ir lá no Google e pesquisar isso. Em média, 70% das pessoas no Brasil não tem convênio médico. Então se torna mais fácil você ir lá no Google pesquisar algum sintoma que você está sentindo naquele momento. Só que no momento que você vai lá no Google e pesquisa mancha de pele avermelhada, lá ele vai dar inúmeras respostas diante daquela pesquisa.
câncer de pele, alergia. E o Google ele não está especificando realmente o que você tem, você jogou uma palavra lá chave. Então as pessoas, é mais fácil ir até o Google pesquisar aquilo. Fica mais prático a pesquisa no Google, né? Porque você tem uma resposta lá, fast food. Você não precisa, às vezes, quem não tem convênio, ir até uma fila do SUS, ir lá no hospital, às vezes a demanda está muito grande também, e esperar aquilo. Então, é mais fácil você pesquisar hoje no Google e você vai lá e se automedica para isso. Tanto que no Google, hoje em dia, uma das maiores palavras-chave pesquisadas nessa época de pandemia é ansiedade e depressão. Você sabia que era até isso que eu ia comentar. Eu imagino que agora nessa fase do Covid, essa busca, né, pelo Google na questão da saúde deve ter aumentado muito, né? Sim, porque as pessoas elas estão se sentindo ansiosas, então elas vão linkando aquilo e vão jogando no Google. E elas vão colocando esses sintomas que elas sentem e elas vão se auto-diagnosticando. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa depressiva. Né? É o maior risco, né? Sim, e dentre outras coisas que tem os fake news, né? Aquelas receitinhas que fazem milagres, né? Que você joga lá no Google e aparece receita para tudo. Né? O Google é um livro de receita gigantesco. Eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça, sempre vai aparecer aquela receitinha lá da época da nossa avó, né? Faz aquele chazinho, dá 3 pulinhos que tudo resolvido. E às vezes essas informações elas não são embasadas em questões científicas. É alguém que acredita naquela informação, escreve um texto bonitinho lá, publica ele e aquilo vai sendo compartilhado. Vai se tornando verdade. Vai se tornando verdade, porque quando você vê uma informação ali no site, na internet, então a pessoa leiga, ela logo acredita que aquela informação é real, aquilo faz sentido. As pessoas estão compartilhando, tem comentários de pessoas falando que aquilo funciona. E é real, né? Então você vê lá um comentário, nossa, eu fiz isso e deu super certo. Então eu vou fazer porque serve pra mim. O efeito cópia. cópia, né? Isso parece muito em consultório. A minha filha, mas é porque a minha vizinha já teve esse problema. Até uma coisa em relação a isso, que eu já ouvi também, é em relação a teste. Eu fiz um teste de personalidade, eu fiz um teste de não sei o quê, mas... Que teste? Teste de internet é baseado em quê? Que pesquisa? Então isso é muito perigoso. E é até importante, então, a gente até fazer um adendo aqui, né, pessoal? Eu acho que cada um tem o seu papel. Então, os testes dentro da área da psicologia, eles são vistos como os exames médicos, eles entram como um processo investigativo mesmo. Então, todo especialista, todo psicólogo, por isso que somente os psicólogos podem aplicar testes. Então, cuidado, né, um pouquinho com essas ferramentas. Sim, eu acho que para você ter uma ideia, qual é o meu perfil comportamental, né, como que eu estou me comportando, qual a leitura, tudo bem, eu acho que como uma brincadeira ou até para uma troca é uma coisa, mas para um diagnóstico, somente o psicólogo pode estar aplicando. E aí entra dentro de processos avaliativos, que vai de acordo com a necessidade, com a queixa, né? Se você já fez algum teste, comenta aqui embaixo para a gente saber. Bom, na minha época era capricho, né? Que você ia lá e ficava lá tentando entender qual era o seu perfil. Então, assim, um pouquinho de cuidado com isso. Um outro ponto que eu percebo que a gente também tem que tomar muito cuidado é com a forma que a pesquisa é realizada. Por quê? Como você trouxe, Johnny, o internauta, eu percebo que ele é muito objetivo. Então, aquela pessoa que está sempre na internet, pesquisando tudo, vasculhando tudo, ele é muito objetivo. Eu vou procurar terapia, um tratamento psicológico na região de São Bernardo. Ele não vai com essa frase. Eu, que entro muito pouco, eu iria colocar a frase inteira. A pessoa que está ali o tempo todo, ele é muito objetivo. Então ele coloca, né, psicólogo em São Bernardo do Campo, na região que ele está. E ele já consegue o resultado. A pessoa que não está muito ali, não tem aquela afinidade, ela já escreve o texto todo. Um problema que eu percebo e observo bastante é essa objetividade dentro da pesquisa com a área da saúde. Porque se eu for muito objetivo nessa pesquisa, eu corro o risco de, por exemplo, colocar ali um único sintoma. Então, se eu coloco ali que eu estou com febre,
né? A febre ela pode me dar uma transmissão de sintomas e de problemas gerais. Então eu posso ter uma falsa resposta. E aí, de novo, eu acho que é importante a gente reforçar o autodiagnóstico, né? A gente não ficar se diagnosticando e principalmente se medicando. Isso é o que mais está acontecendo. Pessoas que estão utilizando a pesquisa da internet para se automedicar. Vocês já tiveram algum caso que chegam no consultório com um resultado já pronto? Eu já tive um caso. Eu tive uma paciente no qual ela tinha uma mãe que tinha um diagnóstico de depressão e tomava medicação. E ela passou por um momento da vida dela que ela estava um pouco triste, mudança de trabalho, teve que trancar a faculdade, e ela foi lá, jogou no Google o sentimento que ela estava naquele momento de vida dela, e deu depressão. Aí ela se autodiagnosticou e começou a tomar medicação que a mãe tomava. Ela aproveitava que a mãe comprava a medicação. Sério? E ela começou a tomar a medicação que a mãe dela tomava. Até então ela veio em consulta comigo, né? No primeiro dia de consulta, que eu estava fazendo anamnese com ela, perguntei se ela tomava algum tipo de medicação. Ela falou que sim. Eu falei, legal, bacana. Você já passou por avaliação psiquiátrica? Não, nunca fui no psiquiatra e eu estou tomando medicação receitada pelo psiquiatra, né? Ela se automedicou. Pela mãe dela. Pela mãe dela, entendeu? Então a mãe dela, assim, tinha passado por avaliação, né? E pelo contexto que vai trazendo, talvez quando que essa mãe também foi avaliada por isso, né? Então hoje em dia é muito fácil você chegar lá, estou com dor de cabeça, né? Então eu vou lá, pego a medicação adequada ali, eu tenho enxaqueca, né? Hoje em dia na busca do Google também, eu estou com dor de cabeça há 2 dias, tenho enxaqueca. Vou lá, pego a medicação de enxaqueca que algum familiar tem e começo a tomar porque eu tenho isso. Isso serve também como uma muleta, né? Como algo mais prático. Eu vejo a ferramenta, na verdade a internet que está acessível a todo mundo e cada vez mais, né? Eu vejo ela como uma ferramenta em que a relação ela é construída como ser humano. Então, se eu construo uma relação sólida, de uma forma positiva, o retorno que eu vou ter vai ser positivo. Eu vejo a internet da mesma forma. Então, como que eu pesquiso, como que eu olho, né? Onde eu vou, a fonte é segura ou a fonte não é segura. Então, acho que é isso que é importante a gente ter em mente. A pesquisa, o Google em si, ele é o melhor canal que existe hoje de pesquisa. A importância é a forma como você vai utilizar. Eu tenho um exemplo vivido totalmente contrário do teu. Eu, para quem me conhece, eu já fui comissária de bordo numa empresa aérea e nessa época eu fui diagnosticada com a doença celíaca. Para quem não conhece, é uma doença para a qual a pessoa não pode consumir glúten. E eu fui diagnosticada por essa doença durante 10 anos. Então você imagina uma comissária de bordo diagnosticada com a doença celíaca. Eu não podia comer nada que entrava no avião, né? Então eu tinha que ficar andando com as minhas marmitinhas. E teve um voo em que eu tava com a minha marmitinha específica e aí uma menina, uma das comissárias, nossa, mas por que você sempre tá com a sua marmitinha? E eu comecei a falar, eu tenho a doença celíaca, eu sinto isso, sinto aquilo. E isso não só ela, como várias outras pessoas, às vezes quando descobriu que eu tinha doença, nossa, mas o que você sente? Eu acho que eu tenho isso também. O que foi que você fez para tentar descobrir a doença? E com essa comissária não foi diferente. Foi só um tiquinho. Por quê? Porque ela coletou tudo aquilo que eu estava falando para ela e ela seguiu a vida, terminou o voo, cada um foi pro seu caminho. Para quem voa sabe que é muito difícil você chegar a fazer um voo novamente com o mesmo comissário. E com essa menina, depois de um tempo, a gente acabou se encontrando de novo. E ela virou para mim e falou assim, puxa, você não tem noção de como naquele voo você me ajudou. Aí eu falei, por quê? Eu falei assim, puxa, você começou a falar tudo o que você sentia e tinha muito a ver com o que eu sentia. E eu fui pesquisar, então, ou seja, ela foi pesquisar e aí ela descobriu e ela começou a ver artigos sobre a doença celíaca, ela se aprofundou e ela começou a se perceber naqueles artigos, além daquilo que ela havia escutado de mim. E ali ela viu tudo que ela tinha que fazer, que ela tinha que procurar um gasto, quais eram os exames que ela tinha que fazer, porque hoje tem toda uma bateria de exame que te leva ao diagnóstico. E ela conseguiu chegar no diagnóstico da doença celíaca e ali ela melhorou 100%. Então, você percebe, a ferramenta ela tá aí
ela está acessível hoje a todos. Muitos que não utilizavam essa ferramenta, com o Covid hoje, com a pandemia, está passando a utilizar. Então a ferramenta está aí tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Por isso a importância de nós sabermos, né, utilizar essa ferramenta. Então a tecnologia, né, e a saúde, ela não tem que andar separada, ela tem que andar junto. E uma coisa que você falou, no caso dessa sua amiga, ela pesquisou em artigos, então ela tentou encontrar uma coisa mais... Uma fonte mais segura, exatamente. Só que a gente entende que a gente tá num momento que tudo precisa ser rápido, como você estava falando. Então, até por isso, o próprio Google, ele criou uma ferramenta também que chama Health Cards, né? Cartões de saúde. E quando você pesquisa qualquer sintoma, mesmo que seja isolado, ele aparece lá no topo. Todo mundo já deve ter visto, uma caixinha verdinha que fala um pouquinho, tem imagens também que mostram a aparência da possível doença, os sintomas, possíveis tratamentos. Mas a diferença disso, para você olhar no site qualquer, é que todas essas informações elas são dadas por médicos licenciados que têm parceria com o Google. Tem uma validação do exatamente. Conteúdo, creio, né? E é por isso a informação é um pouco mais segura. Só que mesmo o Google avisa, né? Aquilo ali não é um diagnóstico, é impossível, né? Cuidado. Exatamente. Você precisa buscar um médico se for necessário. Se for necessário, não, né? Depende da situação. Mas igual você estava falando, em relação à saúde mental, a pessoa procura alguma coisa, acho que tenho isso. E vai fazer o quê? Então, né, busca um profissional adequado para poder te ajudar nessas situações. Isso acontece em todas as áreas, né? A gente está falando de saúde aqui como um contexto geral, mas na questão emocional, na questão da doença mental, isso acaba ficando um pouco mais complexo, digamos assim. Por quê? Porque é um sintoma não palpável. Inclusive, vou citar um livro aqui que já antigo, para quem não leu, quem já leu, escreve aí o que achou do livro, porque ele é bem interessante, que o corpo fala. E quem não leu, eu recomendo. É uma leitura gostosa, uma leitura muito leve e é muito real que está naquele livro. O nosso corpo, ele conversa com a gente o tempo todo, né? Então, para a doença mental e essa relação com a tecnologia, ela acaba se complicando um pouco mais, né? Porque como não é uma dor palpável, eu tô com dor de estômago. Poxa, mas eu não comi algo legal hoje no almoço, ou eu tô numa correria essa semana, eu tenho uma qualidade, né, de alimentação, mas essa semana eu não tô tendo tempo. Então, eu vejo uma causa para aquele sintoma que eu tô tendo. Geralmente, na doença mental, na questão emocional, eu não consigo, né, ter essa relação. Então, um pouco de cuidado, um pouco de zelo, um pouco de percepção e, principalmente, a questão do autodiagnóstico. Gente, nem sempre a gente precisa ter um CID. O que é o CID? É o transtorno, é a doença, é o diagnóstico para aquilo que você está sentindo. Quando a gente fala de questão emocional, às vezes ela está muito mais atrelada a um momento de vida que eu estou passando do que necessariamente uma doença. As pessoas, de novo, né, o Covid, pessoas que nunca sentiram muitas sensações com o Covid, por isso que está sendo visto, né, como uma pandemia mental, passou a sentir várias sensações que nunca tinham sentido, como medo e tudo mais. Eu identifico pessoas passando por um processo de luto sem ter um luto real, sem estar vivendo um luto real, né, por uma leitura, por uma pesquisa, por algo que foi olhar, né? Então, ele acaba tendo aquele sentimento de luto sem estar vivenciando o luto. É a criação. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Mas, de novo, a tecnologia e a saúde tem que andar junto. Olha o teleatendimento. O ano passado, quando nós precisamos aqui na clínica, eu nunca me imaginei fazendo um atendimento online, porque eu acho que a saúde em si, seja qual for a especialidade, ela está muito associada ao acolher, ao estar próximo, ao cuidar. E eu nunca consegui fazer uma relação entre cuidar de uma forma online, pela telinha, né? E a pandemia teve que me reestruturar em relação a isso. E eu imagino que para o paciente também. Eu tenho pacientes que se adequaram tranquilamente ao processo de tratamento online, tanto que hoje
É claro que aí entra a vertente, né? Às vezes o nosso olhar ele tá tão fechadinho e aí vem uma situação que abre, né, sua mente. Então hoje a Poliere, nós temos a plataforma online, então hoje nós temos pacientes que estão em outros países, que são brasileiros, que precisavam de um suporte e que hoje conseguem encontrar o suporte mesmo à distância, né, pela nossa plataforma. Então tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas o importante nesse processo também de adequação. O que é legal a gente reforçar é que a tecnologia ela não tem que estar distante da saúde. Hoje o teleatendimento, a pesquisa, o importante é nós colocarmos o pontinho no i. Então assim, o Google ele é uma ótima ferramenta, ele se preocupa com isso para trazer um conhecimento sólido, verdadeiro, mas cabe o meu comportamento, como eu estou reagindo àquilo. Então, que local que eu estou procurando, as fake news da vida, no que eu estou acreditando, qual é aquela fonte. Então, a pessoa que está do lado de cada telinha, ela também tem que fazer essa relação acontecer de uma forma positiva. Né? Entender que o Google, na verdade, é uma ponte para fazer com que você chegue realmente à fonte segura de informação. Então, voltando ao nosso tema, que o Google é o meu médico, não, vamos mudar essa chavinha. O Google, ele tem que ser a minha ferramenta de pesquisa, porque isso é o Google, um canal para ter uma ideia do que pode estar acontecendo comigo. O meu médico, ele está dentro do consultório, então é importante a gente validar qual é o especialista que eu preciso procurar, qual é o processo investigativo que eu preciso fazer. E sim, o Google, ele está aí, como a Mari falou, né, Mar, buscando subsídios de trazer essa informação de forma cada vez mais segura. Inclusive, eles fizeram uma pesquisa falando sobre isso, que 1 a cada 20 pessoas fazem pesquisa em relação à saúde. Então, por isso eles criaram aqueles cartões, com muita gente buscando as respostas rápidas, né? Então, gente, se você gostou do nosso vídeo, se você se identificou com o tema, se você achou interessante, se você pesquisou alguma coisa muito louca no Google, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião pra gente, tá? Se você já conhecia essa palavra aí que a gente trouxe no vídeo, cibercondria, comenta também, compartilha esse vídeo com a titia, com a vovó, no grupo do WhatsApp. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para as notificações, porque o nosso vídeo, o próximo que a gente está preparando, está muito legal. Meu hobby é não ter hobby. Estão ansiosos para isso? Tchau, pessoal! Tchau, tchau!